Vamos dar continuidade à nossa série. Já estamos na nossa quinta mensagem, falando sobre um personagem único, específico e com muitas lições para a nossa vida, a vida de Davi. Então, que o Senhor possa estar usando esse momento para estarmos aprendendo um pouco mais. Muitas vezes a gente quer correr, seguir a narrativa, mas acaba pulando lições que tem ainda na mesma passagem. Então, como a gente não tem um tempo determinado para trabalhar essa série, vamos com bastante calma, vamos sem atropelar etapas, porque temos muitas lições importantes para extrair. Nessa noite eu quero colocar como tema o seguinte: em seu tempo, Deus desenvolve, tece e entrelaça todas as coisas para simplesmente andarmos com Ele. Tá? No tempo de Deus, em seu tempo, Deus desenvolve, tece e entrelaça todas as coisas para simplesmente andarmos com Ele. Abra sua Bíblia em Salmo 78. Quero chamar a atenção a essa passagem. Mas não é o nosso tema principal. Nós continuamos em 1 Samuel capítulo 16. Logo após já vamos para 1 Samuel. Mas eu quero ler essa passagem para os irmãos. Salmo capítulo 78, versículos 70 a 72. Diz o seguinte: escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Eu quis chamar a atenção esse versículo porque faz parte da nossa mensagem hoje. Ele é um resumo da amplitude de como Deus separou, escolheu e trabalhou na vida de Davi. E a gente vai chegar lá para entender esses versos. Na última pregação nós falamos um pouco sobre o contexto da realidade que Davi foi encontrado. Em outras palavras, falamos como Deus havia aprovado Davi em todas as circunstâncias de sua realidade. Davi foi aprovado em algumas áreas da sua vida, da realidade em que ele vivia. Nós vimos que Davi foi provado por Deus na sua solicitude, na sua vida monótona. Vimos que Deus provou Davi foi aprovado no seu anonimato. Falamos um pouquinho sobre esse anonimato, ferramenta que Deus usou. E também falamos de uma maneira geral sobre o contentamento da realidade. Davi sendo aprovado, mostrando-se contente na realidade que ele vivia. E concluímos dizendo: viver a realidade e não o perfil que a sociedade deseja, agradar a Deus e não a homens, e aprender com a solicitude, é que vamos glorificar a Deus. Sendo aprovado nessas áreas, entendendo nossa realidade, não tentando transparecer outras coisas, tendo contentamento no que Deus tem feito em nossas vidas, aprendendo com a solicitude, nós vamos lá glorificar a Deus em nossas vidas. Semana passada eu usei um pouquinho a ilustração na minha passagem pelo seminário, das minhas temporadas de cortar gramas. Só contei meio por cima um pouquinho. Nem cheguei a contar as vezes que eu acertava os caramujos voavam no meu olho e ficava tudo melado assim. Meu Deus, não vou enxergar mais.
Isso deixa para outra hora. A gente fala sobre como é cortar grama. Mas eu quero ilustrar essa noite para trazermos a atenção para o nosso dia a dia. Assim como foi na minha vida, pode ser na sua vida, e isso pode ser um impacto, como a palavra de Deus fala, às nossas vidas. Voltar ao Brasil. 3 anos fora, várias coisas aprendidas, e o plano continuava o mesmo. Não, eu vou para fora, ficar um tempo, e assim que eu voltar, eu quero procurar um emprego, daí eu vou estar com inglês, vou estar com isso, e vou conseguir um emprego melhor, por causa que eu vou estar fluente. E minha ideia de sucesso era ter um bom emprego, poder ser independente, conseguir constituir a minha vida, seja comprando meu carrinho, tendo a minha casa, encontrando uma linda esposa, graças a Deus, Deus que escolheu, né? Que eu falhei, então fui presenteado. Mas essa era a ideia de sucesso. Voltar ao Brasil, usar todas as habilidades desenvolvidas para procurar um belo emprego, ter independência, um sucesso profissional, ou até mesmo aquele status, né? Onde você trabalha? Não, trabalho em empresa internacional, faço auditoria. Né? Ser reconhecido pelas pessoas, poder controlar até a minha própria vida no sentido financeiro, que até então, dependente do meu pai. Tinha sim meus empregos, tinha minhas coisinhas, mas se eu quero dar um passo maior, eu não tinha como. Ou tinha que pedir permissão. Pai, posso fazer tal coisa? Não, se eu tiver meu emprego, já vou ser independente, vou estar bem financeiramente, não preciso ficar pedindo autorização se eu troco de carro. Eu posso trocar o carro a hora que eu quiser, né? Independência. Uma vida financeira abastada. Mas tudo isso com uma maquiagem piedosa, tá? Indo à igreja, servindo a igreja local, conforme pudesse, porque se eu tivesse que trabalhar, hoje eu não posso, estou ocupado. Prioridade seria o trabalho. E por aí vai. Mas Deus trabalhou na minha vida, não concedendo aquilo que eu buscava, mas me levando, vamos dizer, a um certo isolamento. 1 ano e meio sem conseguir emprego, entrevista, e portas fechadas, e nada. E não só um isolamento, mas depois que as coisas não estavam andando, vamos para Lambari. Aí é isolamento mesmo. Cidade pequena, novidade, vamos trabalhar com café novamente, mas numa área que a gente nunca nem havia sonhado em trabalhar. Mas Deus me levou para esse isolamento para aprender aquilo que eu achava que dominava. Eu entendo de café. Eu cresci dentro de uma indústria. Meu pai já me explicou várias vezes como é que funcionam os procedimentos. Entendo tudo. Só que foi nesses anos de dureza, trabalhando, carregando saca, negociando, vendo o padrão de café, vendo a bebida que saía, fazendo teste de bebida, mais teste de... E vai vendo. Eu fui vendo que eu não sabia era nada de café. Eu achava que eu conhecia alguma coisa. Então eu aprendi aquilo que eu achava que eu dominava. Para sem nunca ter imaginado estar trabalhando com aquilo que eu sonhava. Para hoje estar onde eu estou. Trabalhando com aquilo que eu sonhava quando de pequeno. E achava que nem teria mais como trabalhar nisso. Não, já foi. Todo o problema que deu, vou ter que seguir minha vida, tentar minha área jurídica, esquece o ramo da família, aquilo que eu sonhava desde pequenininho, deixa de lado, né? Mas se hoje Deus deu a oportunidade de estar trabalhando novamente nessa área, foi porque Deus me fez passar por algumas etapas. Se eu não tivesse passado por essas etapas, eu tenho certeza que eu não teria condições de estar fazendo o que eu faço hoje. Eu não sei quanto a vocês, quantas experiências vocês tiveram que aprender com as dificuldades da vida para olhar hoje. Nossa, hoje eu desenvolvo tal função com muito mais facilidade.
Eu não poderia estar na posição que estou hoje se eu não tivesse aprendido os mínimos detalhes do que é trabalhar com uma empresa de café. E Deus age dessa maneira de diversas formas na vida de cada um. Assim como foi na minha, eu tenho certeza que Deus em algumas áreas trabalhou na vida de vocês, e assim como trabalhou também na vida de Davi. Interessante que, fazendo o estudo, montando esse estudo, eu fiquei pensando, a maneira como Deus trabalha parece ser o mesmo procedimento como Ele trabalha na vida de outros personagens, de outros mais especificamente de José. Nós vimos uma série na vida de José, a maneira como que ele trabalhou, e Deus não muda. Deus é o mesmo. Nós é que tendemos a ser relutantes. E não aceitar a maneira como Deus trabalha em nossas vidas. Então, só queria chamar a atenção, essa ilustração, nosso cotidiano, uma maneira prática de trazer aquilo que Deus trabalhou na minha vida, para ver se vocês conseguem traçar algum paralelo como Deus tem trabalhado na sua vida ou na vida de alguém próximo. Para introduzir o nosso texto dessa noite, vamos olhar um pouquinho mais para essa realidade. Se quiserem abrir, pode abrir, voltar ali para 1 Samuel, capítulo 16. Olhar e trabalhar um pouco em cima, trabalhar um pouco mais, né, em cima do contexto que estávamos trabalhando. Já fizemos um estudo em cima dessa passagem. 1 Samuel capítulo 16, versos 14 ao 23. Na verdade, seria o capítulo inteiro, que a gente está trabalhando nesse mesmo contexto de Samuel indo até a casa de Jessé, pedindo para ver os filhos de Jessé, que Deus iria nomear, ia falar qual que é. E Samuel, não, com certeza é esse. Não, não é. Então é esse, também não é. Deus não olha como homem, Deus não vê como homem, Deus vê o coração. E após chegar finalmente a Davi, a gente estudou um pouquinho do perfil de Davi, vimos o coração de Davi, o porquê que Deus escolheu Davi, conseguimos extrair alguns elementos para poder enxergar isso. Na última pregação nós lemos a passagem do 14 ao 23. Vamos ler novamente. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: "Há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande esses dos seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor." E Saul respondeu aos que serviam: "Encontrem alguém que toquem bem e tragam-no até aqui." Um dos oficiais respondeu: "Conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele." Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: "Envia-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas." Jessé apanhou um jumento e carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho, um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: "Deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele." Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Olhando um pouquinho do perfil que nós já estudamos sobre Davi, a gente sabe que um homem que vive na realidade, que entende a realidade, tem um contentamento na realidade, é aquele que permanece responsável quando ninguém está vendo.
Quando ninguém estava vendo, Davi continuava ali apacentando o seu rebanho. Isso é fato. Nós vimos, estudamos um pouco do seu perfil. Davi enfrentou sem hesitação a realidade. Eu quero chamar a atenção aqui que, sem hesitar, Davi enfrentou a realidade com contentamento antes de tomar uma posição contra Elias, que vai ser o nosso próximo capítulo, e até mesmo aguardar o tempo que Deus iria coroá-lo rei. Ele não sabia como que Deus vai fazer. Quanto tempo vai passar? Ele nem sabia que haveria perseguição, teria dificuldade, oposição. Mas ele não hesitou. Ele continuou confiando em Deus. Mantinha a sua responsabilidade. Se a gente analisar de uma forma fria o currículo de Davi, a gente vê aqui no versículo que o oficial descreve para Saul. Quando ele pede, encontre alguém que toque a harpa, né? Um dos oficiais, no versículo 18, diz: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. Olha o currículo de Davi aqui. É guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o principal, o Senhor está com ele. Em seu currículo, Davi poderia ser apresentado como músico hábil, homem de valor, guerreiro, educado em sua fala, boa aparência, e o Senhor está com ele. Esse é o perfil dele, esse é o currículo para apresentar para o trabalho. Qual seria o nosso currículo? Mas não é essa aplicação que eu quero colocar. Hoje eu quero trazer a atenção à maneira como Deus nos molda. Independente do perfil, eu não quero focar no perfil, eu não quero focar no currículo, no perfil, nas características de Davi. Mas eu quero trazer a atenção à maneira como Deus nos molda, que Deus nos capacita e usa essas habilidades. Eu quero mostrar que não há nenhum perfil de habilidade que não possa ser usado por Deus. Ah, mas Davi tinha um currículo muito bom, por isso. Ah, mas o outro lá conseguiu tal coisa porque o currículo era muito... Não. Deus pode usar qualquer habilidade para o seu propósito. E é isso que nós vamos focar nessa noite. Nessa perspectiva, eu quero extrair essas lições. E lições para as nossas vidas. E nessa perspectiva, vamos estar atentos para aquilo que Deus quer me ensinar e ensinar a você. Primeira lição que eu extraio aqui é a seguinte: enquanto Deus desenvolve o nosso coração, Ele nunca tem pressa e jamais pula etapas. Enquanto Deus está desenvolvendo o seu coração, enquanto Deus estava desenvolvendo o coração de Davi, enquanto Deus estava desenvolvendo o coração de José, enquanto Deus estava desenvolvendo o coração de muitos outros personagens, enquanto Deus estava trabalhando no meu coração, conforme a ilustração que eu dei, Deus não tem pressa e nem pula etapas. Se nós olharmos para o capítulo 16, olhar o contexto de tudo que nós estamos estudando até esse momento, nós vamos enxergar que Deus não coroou Davi logo após rejeitar Saul. Deus rejeitou Saul e disse para Samuel: eu rejeitei Saul, mas eu já escolhi um entre os homens que é segundo o meu coração. Escolheu, separou, não coroou. Não foi logo em seguida: ah, Saul, você fez isso, agora Davi vem aqui, vamos mostrar como é que faz. Deus não tem pressa. Deus não coroou Davi logo após. Primeiramente, o que Deus faz? Provou o coração de Davi em sua realidade. E Davi se mostrou aprovado, como na última mensagem. Davi, filho pelo jeito mais desprezado, mais deixado de lado, nem fez parte do banquete, da festa, já não sabiam
Jessé, você não tem mais nenhum filho? Verdade, tem Davi lá. Mesmo sendo desprezado, mesmo deixado escondido ali, ele foi provado na sua solicitude, na sua monotonia, no seu anonimato, e vivia em contentamento. Trabalhava com responsabilidade. Primeiramente, Deus provou o coração de Davi. Depois Deus ungiu, separou, escolheu, separou, santificou a Davi. Para depois voltar a pastorear. Nós olhamos na transição dos versículos 13 para o 14. Do capítulo 16, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Depois, quando lemos os próximos versículos, começa a contar o que estava acontecendo com Saul. E quando Saul pede para alguém que toque instrumento, onde que Davi estava? Onde que foram achar o Davi? Pastoreando. Davi não foi... Davi, agora que você foi ungido, faça um plano que você vai conquistar o seu trono. Não tem. Quando Deus instruir, sem pular etapas, se Deus ungiu, Ele fará conforme a vontade dEle, da maneira dEle. Davi não precisava tentar dar um jeitinho. Voltou a pastorear. Bem como Deus promove Davi ao palácio. Para quê? A gente vê aqui, Davi, na verdade, Saul pede para Jessé, né? Pede autorização. Jessé, manda o seu filho para tocar e tal, para me servir. Então Deus promove Davi para o quê? Para começar um plano? De usurpar o trono? Não. Deus promove Davi para servir. E não para reinar. Antes de tudo, devemos aprender a servir. Simples assim. Deus não teve pressa para substituir Saul, mas cuidadosamente trabalhou e moldou o coração de Davi. Fosse pastoreando as ovelhas e depois promovendo para servir ao rei. Ele não disse, Davi, vem até aqui e te tornarei rei. Davi, vai até lá e sirva ao rei. Davi obedeceu. Na música dessa noite estávamos cantando, Senhor, não a minha vontade, mas a tua. Obedecer e obedecer ao Deus do meu coração. Essa é a música. Será que estamos obedecendo a Deus? Servindo a Deus onde Ele nos manda? Servindo a Deus através do trabalho que Ele nos concede? Deus não tem pressa e jamais pula etapas. Segunda lição que nós aprendemos nessa passagem. Deus é quem tece e entrelaça perfeitamente a sua vontade em nossas vidas. Deus é quem tece e entrelaça perfeitamente a sua vontade em nossas vidas. Eu não sei quantos aqui sabem tecer, entrelaçar, costurar, fazer. Eu não sei. Mas eu acho que deve ser um trabalho... quando eu vejo, eu acho que é complicado. Porque puxa a linha para cá e para lá e começa a dar forma, e começa a dar formato, e como você vê, tem um desenho, tem tudo, está tudo entrelaçado e bonito. Tem panos que até fazem brilho conforme a luz. Você vê, tem uma cor de um jeito, outra cor do outro, está entrelaçado. Mas é Deus quem tece e entrelaça perfeitamente a vontade dele em nossas vidas.
Deus agiu na vida de Davi a partir das pequenas coisas, em lugares solitários, para finalmente capacitá-lo a responsabilidades maiores. Como assim? Primeiro, Deus ensinou a Davi, provou Davi pastoreando ovelhas. Segundo, Deus ensinou Davi a servir ao rei, para finalmente Deus colocar Davi para pastorear o seu povo. Lembram do salmo que nós iniciamos, né? Vamos abrir lá novamente, rapidinho. Salmo 78. Versos 70 ao 72. Escolheu o seu servo Davi. Notem, Deus escolheu o seu servo, foi provado, enquanto ele estava pastoreando. Tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou. Interessante que termina o versículo falando, com mãos experientes os conduziu. De onde veio a sua experiência? Daquelas etapas, daqueles momentos que Deus não teve pressa para experimentar, ensinar o coração de Davi para ele chegar no ponto de pastorear com mãos experientes. Deus que teceu, entrelaçou de maneira perfeita. Deus foi quem agiu na vida de Davi, desde o pastoreio do rebanho, servindo a Saul no palácio, para finalmente ter experiência e pastorear o seu povo de Israel. Bem como Deus usou um meio para reunir Davi a Saul. Vamos olhar um pouquinho mais específico. Agora a gente acabou de olhar Deus de uma maneira geral, escolhendo Davi do pastoreio de ovelhas para ser o pastor de Israel, de uma maneira ampla. Agora vamos focar um pouco mais no contexto. Deus usou um meio para reunir Davi e Saul. Não foi Davi que foi atrás. Não foi Davi que ficou, abriu uma vaga lá no palácio, vou aplicar o meu currículo para trabalhar. Não. Davi simplesmente estava trabalhando, seguindo o seu dia a dia, esperando no Senhor, até que Saul busca a Davi. Mas qual o meio que Saul buscou? O meio foi Deus que fez, através da música. Um meio em comum, do qual Deus usou. Ele teceu e entrelaçou esse encontro. Foi através da música. E com isso eu quero falar, não menospreze nenhuma habilidade ou experiência do passado. Nossa, eu fiz tal curso, não serviu para nada. Eu fiz tal coisa, nossa, para quê? Eu tenho tal habilidade, mas até hoje eu não sei como usar isso. Não é necessário. Não menospreze nenhuma habilidade ou experiência do passado. Deus pode tomá-lo e usá-lo de maneiras incríveis. Algo que aconteceu há anos pode abrir portas futuras. É interessante que é a mesma aplicação, o mesmo ensinamento que vemos na vida de José. Usando o mesmo método. Vocês lembram de José na prisão? Usando sua habilidade com sonhos. Conte-me seu sonho. Alguém que deveria ter terror a sonho. O meu sonho me trouxe até essa prisão, não quero nem ouvir falar de sonho. Mas ele chega para o copeiro, equipaleiro, me conta seu sonho. Lembre-se de mim quando estiver com o faraó. Ele ainda foi esquecido por 2 anos. Mas é no tempo dele
Lembra? Deus não pula etapas. Deus não se apressa. Quando olhamos essa passagem de José em Gênesis 40, nós aplicamos naquela época a habilidade de hoje, por menor que pareça, pode ser o instrumento de Deus amanhã. Davi não sabia que a sua habilidade com música seria um instrumento de Deus para levar até Saul. Portanto, não menospreze. A habilidade de hoje, por menor que pareça, pode ser o instrumento de Deus amanhã. E terceira lição. Deus nos direciona para aprendermos a andar com Ele. Então nós estamos vendo que Deus não tem pressa, Deus não pula etapas, Deus é quem faz as coisas, Ele que tece, Ele que entrelaça, Ele que usa um meio em comum para levar Davi até o palácio. E esse direcionamento de Deus tem um propósito, para aprendermos a andar com Ele. Devemos aprender com Davi, que não quis mostrar a sua independência como ungido do Senhor. Ele foi ungido. Nossa, eu fui ungido, então eu vou substituir Samuel? É isto? Se eu vou substituir Samuel, ele já ungiu como rei, então eu serei rei. Dá licença que eu vou tomar o reinado. Eu sou ungido. Não, ele esperou. Davi não pretendeu mostrar superioridade enquanto esteve no palácio real. Ele simplesmente serviu. Davi, versículo 21, Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Notem, Saul gostou muito dele. E Davi tornou-se seu escudeiro. Tornar-se escudeiro aqui, os comentaristas colocaram como alguém que carrega a armadura. Não que ele estava lutando e não era um guarda-costas, vamos falar assim. Ele estava à disposição. Se eu estou passando mal, toca a harpa, toca a música. Opa, pega minha armadura, traz aqui comigo. Ele estava acompanhando Saul a todo momento. E Saul gostou dele. Davi não quis mostrar superioridade e nem tentou usurpar o trono de Saul. Simplesmente obedeceu, serviu. Não ficou tentando artimanhas para acelerar o processo de Deus. Devemos aprender com Davi. E devemos aprender com Davi também que ele continuava a permitir que o Senhor abrisse todas as portas. Até o momento, nós vemos aqui nesse contexto, Deus abriu a porta para ele estar ali no palácio. Tentou usurpar? Não, Saul gostou, estava servindo. E conforme nós vamos dar sequência nessa série, nós vamos ver que a vida de Davi em momento nenhum tentou acelerar. Teve oportunidades. Nós sabemos em passagens que ele estava na caverna, cortou o manto, poderia ter matado Saul ali e acabado com a perseguição que duraram mais ou menos uns 12 anos. 12 anos de aflição, de luta. Ele poderia ter terminado ali, mas ele, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Davi esperava o momento certo. O momento certo era o momento de Deus. Ele não tentava apressar as coisas. Ele continuava a permitir que o Senhor abrisse todas as portas. Esperar em Deus em confiança e exultação, apesar das circunstâncias. Abre comigo em Salmo capítulo 13. Salmos capítulo 13. A partir do verso 1.
Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Esperar em Deus em confiança e exultação, apesar das circunstâncias. Devemos aprender com Davi, que permitia que o Senhor abrisse as portas. Ele esperava, apesar de questionar a Deus. Sim, até quando, meu Deus? Até quando? Versículo 5. Eu, porém, confio em teu amor. Meu coração exulta. Davi confiava e exultava, apesar de estar passando por circunstâncias difíceis, porque ele esperava o momento certo de Deus. Para concluir essa noite, o que nós aprendemos? Não tenha pressa que as circunstâncias se resolvam. Não tenha pressa. Muitas vezes nós nos precipitamos, tentamos resolver, dá o nosso jeitinho brasileiro, já é meio cultural isso, né? Dá um jeitinho brasileiro. Vamos fazer um atalho. Não tenha pressa, mas busque compreender como essa etapa pode te fazer crescer. Não se precipite tentando adivinhar por tomar decisões para onde ou como Deus está direcionando as nossas vidas. Muitas vezes Deus dá um direcionamento, como Ele deu na vida de Davi. Do nada, Davi é chamado e vai para o palácio. Ah, Deus, agora eu estou entendendo. Então eu já vou ser coroado rei? Opa, então já vou começar a apressar as coisas aqui e vou tomar o poder. Já que eu estou dentro do palácio. Às vezes a gente tenta adivinhar o que Deus está fazendo. Opa, Deus direcionou para o palácio? Então é porque eu vou ser rei agora. E a gente tenta ser rei e acaba se frustrando. Porque não é o tempo de Deus. Não se precipite tentando adivinhar. Espere confiantemente no direcionamento de Deus, no próximo passo, a próxima etapa. Sabendo que isso nos levará a andar humildemente com Ele. Quantos salmos Davi não escreveu que aprendeu a ter intimidade com Deus em meio a essa perseguição? Quantos salmos ele escreveu, derramando o seu coração diante de Deus, nessas etapas em que Deus estava fazendo crescer, estava preparando o seu coração para que ele pudesse pastorear o seu povo. Que possamos aprender com Davi, que possamos ter em mente que Deus é quem desenvolve o nosso coração. Ele não tem pressa, não pula etapas. Devemos ter em mente que Deus é que tece e entrelaça perfeitamente a vontade dele em nossas vidas. Temos que entender que Deus nos direciona para termos uma intimidade com Ele. Que possamos ter essa verdade em nossas vidas. Que possamos, assim como Davi, ter confiança e exultação no nosso Senhor. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, queremos te agradecer, ó Pai. Te agradecer porque a Tua palavra, ela é viva. Mesmo, ó Deus, apesar de já termos feito 2 ou 3 estudos em cima de uma passagem, vemos que
cada vez mais ela fala, ela nos ensina, ela nos exorta, e que possamos, ó Deus, estar sensíveis à Tua palavra para podermos transformar as nossas vidas, confiando nossas vidas em Tuas mãos, podendo aprender de Ti, crescer contigo, andando contigo para ter intimidade com o Senhor. Que não possamos, ó Deus, estar voltados os nossos focos, a nossa atenção para o desenrolar da nossa vida, do nosso sucesso, dos nossos planos, mas que o único plano que seja desenvolvido em nossa vida seja a Tua vontade em nossa vida, Pai. Que possamos nos derramar diante de Ti e confiar que o Senhor faz o melhor para nós. Sempre confiantes e exultantes no Senhor, Pai, que o Senhor nos conduza. Que o Teu amor, a Tua misericórdia, Pai, esteja conosco nessa semana e para sempre. Amém.